Paz do Senhor. Gostinho de fazer um louvorzão hoje, né? Como é bom louvar e engrandecer o nome de Jesus. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo Mateus escreveu, capítulo 12, versículo 25. O Evangelho segundo Mateus escreveu, capítulo 12, versículo 25. Convido você que achou a ficar de pé no nome de Jesus, para estarmos fazendo leitura da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 12, versículo 25, que diz: Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: O país que se divide em grupos que lutam contra si, certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam contra si, também será destruída. Coloca a mão no teu coração e repita comigo esta noite: Senhor Jesus, preparado está o meu coração para ouvir a tua palavra. Aplauda o nome de Jesus. Pode sentar. A pregação de hoje é sobre a casa dividida. Não é um texto tão conhecido, mas é um texto de suma importância para a nossa vida. A introdução desse assunto, ela é iniciada com Jesus. Jesus que estava falando aos judeus, depois que eles acusam Jesus de estarem fazendo milagres em nome de Belzebu. Eles acusam Jesus de estar expulsando demônios em nome de outro demônio. E Jesus pega para eles e diz assim: olha, essa acusação que vocês estão me acusando é uma acusação fraca, é uma acusação tola, pois a casa que luta contra si, essa nunca pode se permanecer de pé. Satanás sabe exatamente o poder que há na divisão. Satanás sabe muito bem o poder que há na casa dividida. E Jesus disse para ele: olha, Satanás não vai usar essa arma contra si, porque há um poder muito grande na divisão. Jesus está dizendo: se Satanás expulsa Satanás, o seu reino não vai permanecer de pé. Um reino dividido não permanece de pé. Uma casa dividida não permanece de pé. Uma família dividida não permanece de pé. E o tema principal dessa mensagem hoje é a casa dividida. E eu quero que você entenda que isso é tão forte que o diabo nunca que permitiria usar a divisão contra ele. E da mesma forma, nós, como crentes, nós, como conhecedores da palavra, não podemos deixar que o poder da divisão alcance a nossa casa. Não podemos deixar que o poder da divisão alcance a nossa família. Não podemos deixar que o poder da divisão alcance o nosso casamento e muito menos alcance a nossa igreja. O Senhor, Ele vem nos mostrar um princípio ligado à palavra divisão, que é o princípio casa. A casa dividida, essa não permanece de pé. Ele mostra que isso espiritualmente é tão forte, o poder da divisão é tão sério, que nem o diabo é louco de usar isso contra si mesmo. Mas para a gente entender exatamente o que é o poder da divisão e o tamanho do poder da divisão, nós precisamos primeiramente entender e saber o que Cristo fala sobre o poder da união. Porque se o diabo é uma das armas que ele usa é a divisão, é porque ele vai de encontro à palavra do Senhor, que prega a união entre irmãos, a união entre a casa, a união entre a família. Então em Mateus capítulo 8, versículo 19, ele vai dizer: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Há uma conexão ligada à palavra união.
Há uma conexão divina. Olha, Deus dizendo: olha, onde vocês estiverem unidos, aonde vocês estiverem em união, em concordância, em amor, ali eu estarei. Jesus não quer uma casa dividida. Jesus não quer uma nação dividida. Jesus não quer uma igreja dividida. Jesus quer que estejamos próximos um do outro, para que a ligação e o sobrenatural aconteça. Porque quando há união, aí tem crescimento. Porque quando há união, aí tem melhora. Porque quando há união, aí tem cura. Porque quando há união, tem revelação, tem libertação e tem milagre da parte de Deus. Agora há uma grande autoridade na palavra união. Jesus se faz presente. E quando Jesus ele se faz presente, todo mal tem que bater em retirada. Porque o diabo não quer que a gente estejamos em união. Porque o diabo não quer que sejamos um corpo, que sejamos igrejas juntas em um só poder e uma só fé. Porque há um grande poder nisso. É Jesus presente. E aonde Jesus está, Satanás tem que bater em retirada. E aonde há a presença de Jesus, Satanás tem que bater em retirada. É corrente quebrada, é algema sendo despedaçada e o poder de Deus sendo exaltado. É isso que acontece. Então é por isso e esse motivo da fúria de Satanás muitas das vezes em trazer desunião no nosso meio, em trazer desunião no casamento. Porque sabe, se abala um casamento, toda a família é destruturada. Se abala uma igreja, a vida de quantas pessoas não são destruturadas. Então é por esse motivo que Satanás sempre tem investido na palavra divisão. E Deus diz: olha, uma palavra e uma casa e um reino que está dividido, esse não pode permanecer de pé. Nesse reino não há prosperidade. Atos 1, quando os discípulos estão reunidos em um ambiente de adoração. E Atos 14 relata que em Atos 1, antes da descida de Pentecostes, antes de Deus falar, antes de Deus fazer e o Espírito Santo vir com fogo, havia oração, mas também havia união. Atos 14 diz que eles perseveraram unidos, juntos em oração. Temos oração, mas também temos união. Em Atos 4, o apóstolo vai dizer, quando os apóstolos saíram da prisão, proibidos de pregar, eles reúnem os irmãos para orar. E a Bíblia diz que eles levantaram as vozes juntos, unidos como a igreja, e foram cheios do Espírito Santo. Ele quer viver coisa sobrenatural. Ele quer experimentar do novo de Deus. Quer experimentar da descida do Espírito Santo. Quer experimentar ser cheio da graça de Deus. Tem que aprender a viver em união. Tem que aprender a viver em comunhão. Tem que aprender a ser tem que aprender a ser igreja. Porque não existe igreja se não tiver união. Para sermos igreja, precisamos de todos aqui. Eu sozinha não sou igreja. Eu só sou igreja contando com vocês. Então, por que muitas das vezes não experimentamos o sobrenatural de Deus? Porque muitas das vezes viemos para o culto atrás de bênção. Viemos para o culto atrás de renovo. Viemos para o culto atrás de respostas. E não obtemos porque esquecemos do principal, ser igreja. Eu lembro de um dos primeiros assuntos para que eu viesse ser batizada com o Espírito Santo. Foi pedir que a minha igreja orasse por mim. E isso tem se acabado no nosso meio. O anseio de buscar o Espírito Santo. O anseio de ser cheio do Espírito Santo. O anseio de viver do sobrenatural. De experimentar o sobrenatural tem se acabado do nosso meio. As vindas para o culto têm sido vazias. As vindas para o culto têm sido como obrigação, sendo que deveria ser motivo de alegria. Estar na casa do teu Deus, louvando e engrandecendo o nome dEle. Você deveria estar aqui e todos os dias clamar pela presença, clamar pelo Espírito Santo, clamar para ser cheia.
Porque é sendo igreja que o Espírito Santo desce sobre a nossa vida. 2 Crônicas capítulo 5, quando Salomão consagra o templo do Senhor, a Bíblia diz que os sacerdotes se levantaram em alta voz. Os sacerdotes juntos, reunidos, se levantam em uma só voz. Os levitas com os instrumentos se levantam em uma só voz. E a Bíblia relata que o Espírito Santo, que a Shekinah de Deus derramou no meio do povo e habitou toda a casa. E não foi uma simples oração, foi a Shekinah de Deus sendo derramada. Rivaldo já pregou aqui antes sobre as 3 glórias. E o que está acontecendo em Crônicas 5 é a presença de Deus sendo envolvida numa igreja que é igreja, numa igreja que exerce o seu papel de igreja, de uma igreja que está em união, de uma igreja que está em concordância, de uma igreja que está louvando e engrandecendo o nome do Senhor de uma maneira tão completa, de uma maneira tão junta, de uma maneira que a glória invade toda a casa e a glória cadoxa não consegue mais suportar, e a Shekinah de Deus tem que descer. E quando a Shekinah de Deus desce, tem batismo, tem renovo, tem cura e tem o sobrenatural. Precisamos entender que precisamos passar por cada nível de glória. Deus vem falar na sua palavra que Deus ele resolve descer na terra para ver o que os homens estavam fazendo em Betel. E Deus fala, o povo é um só. O povo fala uma só língua. E agora não podemos mais impedir aquilo que eles queiram fazer. É Deus em Betel, ele olha para aquela cena e diz, o povo é um só. O povo está falando uma só língua, sendo uma só nação. E agora não podemos pôr limite naquilo que eles queiram fazer. Ei, desse texto é Deus dizendo, é um povo que não me conhece. É um povo que não me serve. É um povo que não tem a minha glória. É um povo que não tem a minha presença. É um povo que não tem os recursos dos céus. Mas porque eles são um, mas porque eles estão unidos, não podemos impedir aquilo que ele queira fazer. Não podemos pôr limite naquilo que eles queiram fazer. E agora o questionamento é eu e você. E eu e você que servimos ao Deus poderoso. E eu e você que servimos ao Deus grande. O Deus que é dono do ouro, da prata. O Deus que é sobrenatural. O Deus que é rei dos reis. O Deus que é senhor dos senhores. O todo-poderoso. Imagina a gente se unindo, sendo um corpo só. O que podemos fazer? Só o que falta é a gente estarmos em união. O que falta muitas das vezes é estarmos em concordância. Porque quando percebermos o poder que há na união, o poder que há na unidade, o poder que há em ser igreja, a presença de Deus é liberada. A presença de Deus é desatada sobre a nossa vida. Só assim iremos entender quão poderoso é o poder da divisão. Porque a divisão ela rouba aquilo que é disponível para nós. A divisão rouba aquilo que Deus guardou e separou para nós. A divisão ela tira os benefícios da união na nossa vida. Por quando Satanás semeia a nossa divisão? Porque Satanás lança a semente da divisão sobre a nossa vida? Para que a gente não seja mais frutífero. Para que a gente seja infrutífero, para que a gente não prospere, para que a gente não melhore, para que a cada dia a gente se afaste de Cristo. Primeiro passo para se afastar de Cristo é a divisão. Porque o que é a divisão? É 2 pensamentos, são 2 opiniões que não concordam entre si, e isso vai afastando um do outro cada vez mais. A divisão é um conflito que não foi resolvido. E como lidamos com o conflito? Como você tem lidado com os seus conflitos? Como você tem lidado com o que acontece dentro do seu lar? O que acontece dentro da sua casa? O que acontece dentro desta igreja? Você lida com os conflitos guardando mágoa? Você lida com os conflitos falando pelas costas?
Porque tem um ditado por aí que diz que o tempo sará tudo. É mentira do diabo. O tempo piora. Algo mal resolvido se torna mágoa. Da mágoa passa para ressentimento. De ressentimento você adoece. Porque a palavra do Senhor fala que sem perdão você adquire cânceres nos ossos. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Mas não é só a falta de perdão que gera câncer. A palavra do Senhor em Provérbios capítulo 14, versículo 13 diz que a inveja corrói como câncer. Tenha cuidado com quais sentimentos tem implantado no seu coração. Tenha cuidado com quais sentimentos você tem cultivado dentro de você. Tem sido semeado dentro de você. Porque nada dá certo se há divisão. Casa unida cresce. Casa unida fortalece. Casa unida melhora. Casa dividida acaba. A palavra do Senhor é certa. A palavra do Senhor fala: um reino dividido não prospera. Um reino dividido se acaba. O homem não foi feito para ser sozinho. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz: aquele que se isola se rebela contra a verdadeira sabedoria e busca apenas seus próprios interesses. Fomos criados para sermos seres sociáveis. Tanto dentro da igreja, temos que aprender a conviver um com o outro, como dentro da nossa casa e dentro do nosso lar. Se queremos viver bons relacionamentos, temos que aprender a viver em unidade. Temos que aprender a viver em união. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18 diz: se alguém não cuida dos seus, da sua própria casa, negou a fé e é pior que um incrédulo. Quer experimentar o sobrenatural de Deus? Quer experimentar a graça de Deus? Quer experimentar o renovo de Deus e a transformação de Deus? Começa a cuidar dos teus relacionamentos dentro da tua casa, dentro da tua família. Porque a palavra do Senhor fala: aquele que não cuida bem dos seus, aquele que não cativa os seus, aquele que não valoriza os seus, é pior que um incrédulo. É pior do que alguém que não conhece a Jesus. A maneira de vivermos em família altera o nosso relacionamento com Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz: maridos, tratem bem as suas esposas como vaso mais frágil, para que não se interrompam as suas orações. Marido que não trata bem a esposa tem a oração interrompida pelo céu. O meu relacionamento com as pessoas interfere e atrapalha no meu relacionamento com Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 diz: por isso queiram que os homens orem sentados, de mão levantada, sem ira e sem contenda. Ira e contenda, problema de relacionamento. Porque quando eu quebro o meu relacionamento na horizontal, o meu relacionamento com Deus na vertical é atrapalhado e é impedido. Então eu não sei como tem estado a tua vida. Eu não sei quais relacionamentos que você não tem cativado, não tem se aproximado, tem atrapalhado. Deus recomenda para você esta noite: começa a fazer uma análise. Começa a ver o que está atrapalhando. Porque se está tendo contenda, se está tendo ira, se está tendo desunião, se não está tendo compromisso, se não está tratando bem a família, a oração é impedida. Marcos capítulo 11, versículo 26 diz: se você não perdoar aquele que te ofende, você também não será perdoado pelo Pai. Uma casa dividida não permanece de pé. Tiago capítulo 3, versículo 14 diz: se temos sentimentos facciosos em nosso coração, de inveja ou de divisão, aí a contenda e toda espécie de coisa ruim. Se está tendo contenda,
Se está tendo inveja, se não está tendo união e se não está sendo igreja, aí tem contenda e toda espécie de coisa ruim. É isso que Deus fala. Porque às vezes a gente está esperando uma palavra de bênção, uma palavra que fale, que toque, que comove, mas a gente esquece que o Deus que servimos também é ira, também é juízo, também é justiça. E o Senhor fala nesta noite que se você vive uma vida de inveja, uma vida de divisão, uma vida que não tem concordância, uma vida que não sabe ser um com a sua esposa, que não sabe ser um corpo com a sua igreja, você está cheio de contenda e toda espécie de coisa ruim. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso é o Deus que tu serve. Quem fala isso é o Deus que você serve, que ou começa a ter uma vida de compromisso, ou começa a ser igreja, ou começa a dar um passo de verdade, a ser crente de verdade, ou tudo de ruim está sobre a sua vida. Não podemos permitir que a nossa casa seja fragilizada com o poder da divisão. As pessoas são diferentes uma da outra, isso é normal. Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz: como ferro afia o ferro, uma pessoa afia a outra. Ou seja, lidar com pessoas é complicado. Conviver com pessoas é difícil. Exemplo disso é que Deus pega 12 discípulos, coloca dentro de um barco, no meio de uma tempestade, e diz: vai ter que aprender a conviver um com o outro no meio da tempestade, porque aqui na igreja é fácil eu fingir ser alguém que eu não sou. É fácil eu demonstrar ser algo que eu não sou. Aqui na igreja todo mundo é bonzinho. Aqui na igreja todo mundo é calmo. Aqui na igreja todo mundo é santo. Aqui na igreja todo mundo é perfeito. Mas coloca a dificuldade, coloca o vento para demonstrar quem é quem. O vento dentro de casa revela quem a gente é. Na hora da dificuldade revela quem a gente somos de verdade. Então ou a gente escolhe olhar só para a faísca, ou podemos aprender a ser aperfeiçoado convivendo com o meu próximo. Precisamos permitir que o amor de Deus brote em nosso coração. Porque você tem que entender que o mesmo céu que você vai, o seu irmão do lado vai também. Você tem que compreender que para o mesmo céu que você vai, o seu irmão vai também. Então tem que aprender a conviver. Tem que aprender a ser igreja. Tem que aprender que somos um corpo a membros diferentes, mas mesmo assim, unidos somos um só. Precisamos aprender a andar no perdão. Precisamos aprender a lutar pela união. Precisamos entender que esse é o plano e o propósito de Deus para nós. Efésios capítulo 4, versículo 16 diz: quando tudo está ajustado. Efésios capítulo 4, versículo 16 diz: quando tudo está ajustado. Quando estamos unidos, crescemos. Quando estamos unidos, melhoramos. Quando estamos unidos, perdoamos. Quando estamos unidos, aprendemos a instruir o outro, a entender como o outro se comporta. Quando estamos unidos, aprendemos a comunicar, aprendemos a ouvir e aprendemos a falar. Quando tudo está ajustado. Mas como tem estado a tua vida diante de Deus? Como tem estado a tua casa? Como tem estado você como templo? Como tem estado você como igreja? Você tem sido igreja? Você tem estado ajustado diante de Deus? Ou você tem sido? Ou se você tem vivido o reino dividido? Porque nós precisamos entender que para vivermos em união, para vivermos fazendo a vontade de Deus, para vivermos em obediência a Deus e recebermos as suas bênçãos, nós precisamos abrir mão dos nossos desejos. Nós precisamos abrir mão da nossa vaidade. Nós precisamos abrir mão da nossa prepotência, do nosso orgulho, do nosso eu, do eu teu certo.
perfeito, ninguém mais erra, eu sou perfeito. Ei, somos um corpo. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre junto. Você e a sua esposa têm sido um só. Você e a sua casa têm sido um corpo só. A igreja tem sido um corpo só. Então está na hora de haver mudança. Está na hora de haver a restauração do Deus. Porque lembre-se, o reino dividido não ficará de pé. Eu convido você a ficar de pé nesta noite. O que o Espírito Santo fala para você é como você tem estado diante dele. Você tem sido um corpo que aprende a conviver, um corpo que aprende a lidar com as diferenças, ou você tem sido o reino dividido? Vivemos a situação do Brasil e sabemos das notícias diárias que têm acontecido e vemos as consequências do que é ter um reino e uma nação dividida. Não queira isso para dentro da sua casa. Não queira isso para dentro do seu lar. Não queira isso para dentro da igreja, porque você é um corpo. A palavra do Senhor fala: se continuar vivendo em divisão, se continuar vivendo desse jeito, ele não vai permanecer de pé. Uma hora ou outra vai acabar, porque a palavra de Deus é fiel e certa. Então te convido a colocar a mão no teu coração esta noite e a orar comigo. Querido Deus, nós queremos apresentar os nossos pecados diante de Ti esta noite. Nós queremos apresentar, ó Pai, a nossa falta de união, a nossa falta de amor. Nós queremos apresentar a nossa falta de caráter, o falar mal pelas costas, Pai, o ser falso com o próximo. Ouve, Pai, em viver em contenda, em viver em desunião. Nós queremos Te pedir, nos ajude a sermos igreja. Nós queremos Te pedir, ó Pai, nos ajude a vivermos em união. Senhor, nós queremos ser um só. Nós queremos experimentar da Tua glória. Nós queremos experimentar da Tua presença. Nós queremos experimentar do Teu Santo Espírito. Nós queremos experimentar da Tua Shekinah. Nós queremos experimentar dos Teus dons. Mas a Tua palavra fala: ou a gente se conserta, ou a gente não permanece de pé. Ou a gente se conserta, ou a gente não vai permanecer de pé. Oh, o Espírito Santo nos guarda, nos livra e nos convença do nosso pecado, no nome de Jesus. E você diz: amém. Aplauda o nome do Senhor.